Contabilidade, gestão contábil e tributária. Olha, Genilson, bom dia. Bom dia. Tem gente que tá com o coração assim, ai, maio chegou. Maio chegou. Parece que foi ontem que a gente estava falando de contabilidade. Nós já estamos no mês de maio. Meu Deus, e tem gente assim, ó, com o coração daquele jeito, só em ouvir falar em imposto de renda. Você não deve estar organizado, você não deve ter assistido o nosso programa, não é verdade? É verdade. Bom dia, telespectador. Nós estamos aí desde o início da declaração de imposto de renda falando sobre isso, mas ainda assim hoje a gente encontra contribuintes ainda com a mão na cabeça. E tem muita gente trabalhando com empresas recém-chegados nesse mundo e estão totalmente perdidos, não sabem nem como é que eles vão cuidar dessa contabilidade, como eles vão apresentar o imposto de renda. E aí a gente precisa chamar a atenção dessa população, dessas pessoas que estão crescendo, mas precisam crescer mais e não fechar suas empresas. Exatamente. O imposto de renda é uma das searas que a contabilidade trabalha, né? Então, para a gente estar bem sintonizado com essa contabilidade, bem próximo dessa contabilidade, a gente precisa entender também da nossa empresa. Entender principalmente como é que ela está, a saúde financeira estratégica dela. E aí a gente trouxe aqui várias questões sobre como manter e quais são os erros que os empresários cometem aí nos primeiros 5 anos de vida. Vamos para lá? Vamos. Vamos para lá, porque o nosso querido Genilson vai trazer as informações que você precisa saber. Primeiro, eu acho que tem muita gente em casa aí se perguntando assim: meu Deus, será que eu vou ganhar ou vou perder muito mais, mesmo tendo investido tanto? Deve ter muita gente com esse tipo de pensamento, porque assim, muitas pessoas viraram empresários, empreendedores, né? Começaram a cuidar do seu próprio negócio, mas a gente sabe que uma maioria de pessoas, em menos de 5 anos, já fecharam suas empresas. Já fecharam porque iniciam, na maioria das vezes, porque um colega indicou, porque alguém faz algo que já deu certo e ele acredita que ele também vai fazer dar certo, não conhece daquele mercado, não tem expertise naquilo, e aí termina nos primeiros 5 anos entrando para essa estatística que nós temos aqui, que é de fechar as suas portas. E na maioria das vezes, Vanusa, ele só fecha as portas, ele nem baixa o CNPJ, e aí esse problema se arrasta aí por longos anos. Então, o que o quadro Contabilizando junto com a Vanusa e junto com você de casa vai aprender hoje? Há estratégias para que o meu negócio não feche. Se planejar. Primeira parte que a gente tem que dizer para quem está assistindo o programa e que você pode falar. As pessoas, elas às vezes investem, colocam um dinheiro que nem receberam ainda, muitas vezes fazem até financiamentos, não é nem delas ainda. Sim. Fazem um investimento gigante, mas já começam a receber todo esse dinheiro e não pensam na contabilidade. Não existe um planejamento, é isso? É isso mesmo. A maioria das vezes os empresários iniciam com capital de terceiros, buscam empréstimos ali junto a bancos, e aí aquele capital não é dele. Quando começa a acessar o faturamento da empresa, o que ele começa a fazer? Começa a crescer na pessoa física, ao invés de crescer na pessoa jurídica. E aí nesse patamar de empresário é que a gente precisa bater, que ele precisa entender o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, quando é que aquele capital vai ser definitivamente dele, e aí a gente precisa passar pelo planejamento financeiro. Você tocou num assunto muito importante e valiosíssimo para uma mente que quer crescer. Olha o que você falou, a pessoa fica com a mente na pessoa física e não foca no sonho que tem que ser realizado, que é ser um empresário. Às vezes você está como empresário, mas não está empresário. É isso. E isso é muito grave, é aquilo que você fala. Como você vai crescer se você não sai daquele ponto e imagina que já é grande? Só que você nunca saiu da pessoa física. É um medo que as pessoas têm de se tornar realmente esse outro lado. O jurídico é o que? Empresa. É verdade. O que acontece na maioria das vezes, Vanusa? Hoje nós temos donos de empresa. 90% dos empresários são donos de empresa, 10% são empresários. Por quê? Porque eles não querem entrar realmente para fazer o que tem que ser feito como empresário. Eles estão ali como donos de empresa, faturando, pagando folha de pagamento, conduzindo o negócio, e ele é o maior vilão do negócio.
perdendo dinheiro, não tendo uma pesquisa controle. que nós fizemos, Vanusa, agora na nova era, é que, imaginando um raio de 2.000 pessoas, 10% tem controle financeiro. Ai, meu Deus. O restante disso pouco. tudo, ele fatura, está pagando as contas, está empatando, mas não tem o controle. Não sabe o que gasta, não sabe o que retira de prolabore, não sabe o que é lucro, não sabe, na verdade, nem o que é o salário, qual é o valor do salário dele. E aí, na verdade, o que acontece? Ele pega, faz aquela análise toda da empresa dele, da forma como ele faz, encontra ali uma margem de 4% e diz, minha empresa não está dando certo. E quando a gente faz uma consultoria, uma análise daquela empresa, a gente vê que ele tira R$90 mil por mês. Então, ele está comendo a margem do negócio dele. Agora, quando a gente está falando dessa contabilidade, dessa forma tão séria como está sendo aplicado aqui, ao mesmo tempo a gente está trabalhando a sua saúde mental, a nossa saúde mental, porque esta pessoa, ela vai ter graves problemas e até de frustração. Sim. Né? E aí a gente chama a atenção. Você então, a primeiro instante, a falta de planejamento é péssimo. Como a gente poderia mostrar para essa pessoa esse lado para ela acertar? Bom, ele precisa ter uma gestão financeira. Se a gente puder voltar ao slide. Vamos voltar, eu prefiro o primeiro também, para a gente entender Quando melhor. a gente traz o planejamento financeiro, é importante você ter essas duas vertentes logo de imediato. O quê? Não misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Se tem um CNPJ, é porque tem que ser diferente. Se fosse para ser misturado, não precisaria existir um CNPJ. E às vezes eu bato isso muito no empresário. O empresário, você é muito duro. Mas é a verdade. Se tivesse que ser misturado numa conta só, tudo, para que abriríamos um CNPJ? Então tem duas personalidades, a pessoa jurídica e a pessoa física. Então é preciso, nesse primeiro momento e em todo momento da empresa, não misturar as finanças pessoais com as das empresas. E a ausência de capital de giro e controle do fluxo de caixa, gente, isso é primordial. O fluxo de caixa é tudo que acontece na sua empresa, é tudo que entra e tudo que sai. E a questão do capital de giro. Eu, inclusive, fiz até uma pergunta no Nova Era que foi muito importante. Quanto tempo a sua empresa se mantém aberta, na verdade, pagando as suas contas, se o seu portão estiver baixado? Porque o que é isso? É um capital de giro. Você, no mínimo, os bem estudiosos, os experts em finanças, eles falam que é muito mais do que eu estou colocando. Mas você tem que ter pelo menos um mês de despesas no seu capital de giro. E tem que ter muito cuidado na hora também de fazer esse investimento. Como é que as pessoas podem já começar logo fazendo esse planejamento financeiro? Primeiro, não misturar as finanças pessoais com a da empresa. Se ela não tem muita condição financeira, é fazer com que tem. É fazer com que tenha, ela precisa ter um planejamento financeiro, um planejamento orçamentário, onde você vai colocar ali tudo que você vai ter de despesa e qual é a sua projeção de receita e encontrar ali o ponto de equilíbrio. Quando você encontra o ponto de equilíbrio, pronto, você já tem para onde seguir. Aí você não, o dono de empresa vai chegar para mim e vai dizer, eu já tenho meta de vendas para os meus colaboradores, é 100 mil. Eu falei, mas que base? Qual é a base dessa meta? Porque você não sabe nem suas despesas, você não sabe nem quanto gasta, você não sabe nem quanto é sua retirada. Imagina você com faturamento de 1 milhão e sacando 100 mil reais da empresa. Não pode, não tem condição. Olha, se a empresa está sendo implantado agora, se você tem um financiamento para pagar, se você tem várias outras, não é melhor tirar menos e investir mais na empresa para o negócio ter rentabilidade? Dar um retorno para você? Muito boas essas informações. O problema é que as pessoas elas não estão querendo ver a realidade que está bem nos olhos. Não estão disponíveis, porque o que eu acredito muito, Vanusa, diante de toda a nossa experiência, é que os empresários eles querem ter dinheiro, eles montam a empresa para ter dinheiro, para não fazer uma gestão. E na verdade eles precisam fazer uma gestão porque o resultado vai ser dinheiro. E é etapas. E são etapas. Você não pode pular as etapas para querer chegar logo nesse dinheiro. Um exemplo que a gente traz bem forte é que no primeiro faturamento dessa empresa, imaginamos que foi construída uma empresa agora e ela pegou um financiamento de 300 mil reais no banco e aí vai começar a pagar. No primeiro faturamento de 500 mil reais da empresa, o que o empresário faz? Compra um carro. 150 mil. Nossa, aquele dinheiro é da empresa. Ela ainda está devendo os 300 mil. Ela ainda tem vários projetos para seguir até você conseguir realizar o seu sonho. Mas é importante você ter esse direcionamento, é importante você entender sobre isso e ficar próximo do seu contador. A gente vem batendo
nessa tecla há mais de ano. Você precisa ter intimidade com o seu contador. Nós conversamos com mais de 150 pessoas durante o evento Nova Era e a gente viu que as pessoas não têm intimidade com o contador. Estão desorganizadas. Estão desorganizadas, não têm intimidade com o contador e você, meu colega, às vezes apresenta a contabilidade como um monstro. Então saia dessa era do dinossauro também, né, de apresentar a contabilidade para o seu cliente como se fosse um monstro, colocando medo em tudo e criar situações de elisão fiscal. Vai doer um pouquinho para organizar, mas essa dor é necessária. Não adianta, se você não tem dinheiro no caixa e se você não fez com que esse caixa realmente aconteça, você não pode tirar dali o pouco que tem. Sim, às vezes até tem o valor no caixa, Vanusa, mas eu tenho contas a pagar. Parece que a mente vai só nos sonhos, sim, né? E esquece das outras responsabilidades. Vamos pro próximo. Olha aí, o próximo a gente vai estar falando de gestão de uma certa gestão forma financeira inadequada. O que ocorre? Não tem sistema para controle de estoque. Imagina que eu venda picolé, vamos pensar assim. E eu não tenho um controle de quantos picolé eu tenho. Eu não tenho um controle da minha receita. Se eu não tenho um controle de quantos picolé eu tenho, eu não tenho uma previsão de receita. É básico. Então imagina que eu não vou ter controle do que sai, eu não vou ter controle do que entra e eu ainda posso sofrer fraude. Pode ser enganado também. Com certeza. Né? Porque você não está sabendo de nada. Eu não estou sabendo de nada, então imagina que eu estou vendendo picolé, você vem aqui como minha colaboradora e come um ou dois, como que eu vou dar conta disso se eu não tenho um controle? Então isso vai surtir efeito nas minhas contas que não vão ser pagas, porque aquele recurso que ficou de entrar, não entrou. Mas aí a gente precisa tirar essa parte de desmistificar essa história de não ter um sistema e passar a ter um sistema de controle de estoque. Nem que você pague um de R$99 na internet. Comece, ou faça numa planilha, comece, ou num caderninho, o que entra, o que sai, quanto a gente tem no final do dia, uma vez por semana. Só que você, empresário, não quer fazer o que tem que ser feito. Você tem essa dor que carrega e o seu colaborador vai ser o seu espelho. É isso que eu falo sempre, mas o meu colaborador não faz. Você já ensinou ele a fazer? Verdade. Você pode falar para ele, mas o exemplo arrasta. E o exemplo tem que ser mesmo do empresário, porque é uma contabilidade realmente certa, se você fizer a coisa direito. Porque ninguém vai ter mais amor pelo que você está acreditando do que você. Todos os colaboradores podem sair, só não pode o dono. Não pode. Entendeu? Aí, muito interessante. Quando você fala de não saber precificar de forma correta, aí eu fico pensando, você tem um produto, você só pensa no produto, mas você não pensa no que está ao redor, que são as embalagens, que é aquela pessoa que vai levar o produto. O transporte, o imposto, aí você coloca só o valor do produto. Só. Na maioria das vezes, os empresários, eles pegam um produto que é R$100 e colocam, não, vou colocar vezes 1,5. E quando a gente faz a análise desse 1,5, nem está pagando o custo dele. Eu acredito, porque e não aí é ele só só está tendo volume. Não está tendo o que o empresário tem que ter, lucro. Nem a própria obra de arte está sendo paga. Não está. Nossa. E aí o que está acontecendo? Ele está vendo o volume, Vanusa. Está entrando ali 500 mil, mas não é dele. E ele está vendo o volume e está usando aquele dinheiro. E daqui a pouco ele vai estar na estatística dos 5 anos. Nossa. Então você tem que saber precificar. A precificação passeia por vários setores. Desde onde você faz a aquisição, o imposto que você paga na entrada, o imposto que você paga na saída, o custo de transporte, a embalagem, os custos administrativos, colaborador, tudo isso. Você precisa ter em mãos todos esses custos para precificar o seu produto. Porque senão você vai estar entregando todo o seu trabalho. E aí você passa de dono de empresa, transpassa de empresário para ser apenas um mero cabide de emprego. Porque a partir do momento que eu, empresário, eu não tenho lucro, eu estou sendo um cabide de emprego, gente. Verdade. Você está sendo uma pessoa cheia de ideias e entregando suas ideias para os outros. E não está tendo lucro, porque quando eu monto um CNPJ, a minha ideia é ter lucro. A minha ideia não é ser uma ONG, ok, que eu possa ter uma ONG também. Isso faz parte da vida da gente. Inclusive, eu acho que todo empresário tem que ter esse lado social. Sim. Mas a partir do momento que eu crio um CNPJ, eu preciso ter lucro. E se eu não precificar correto, eu estou entregando o ouro de graça. Não estou tendo rentabilidade com isso. E aí você vai entrar na outra parte, que é justamente o lado administrativo. Se eu não tiver um conhecimento estratégico do meu negócio administrativo, eu não consigo avançar. Aí eu vou montar algo, só porque a Vanusa sabe apresentar um bom programa, agora eu também vou ser apresentador.
Não vai funcionar isso, porque alguém sabe das horas que você passou administrando tudo isso. A hora que você chega aqui, antes de chegar aqui, você já idealizou tudo que você precisa para estar aqui, porque você montou uma estratégia administrativa, como é que vai funcionar esse escopo de trabalho todo. E o empresário não, ele quer entrar, abrir as portas, faturar, pagar as contas e tirar o dinheiro. Aí não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Ainda tem outra informação ainda naquele anterior? Não, agora a gente pode falar sobre planejamento estratégico, né? Como é que as pessoas podem, então, ficar atentos e fazer um estudo mesmo assertivo? Pronto. É preciso fazer um estudo de mercado. Vanusa, às vezes eu quero montar um tipo de comércio que aquele ambiente não vai conseguir atender a minha demanda. Imagina que eu monte, vamos trazer aqui, sendo bem radicais, uma Gucci em um bairro que não tem o meu público-alvo. Vai dar certo? É verdade. Por que essas empresas de grande valor, né, vamos pensar assim, essas grifes de luxo, ela não vem para Teresina ainda? Porque elas têm um estudo de mercado, gente. Ela sabe a quantidade mínima que aquela capital tem que ter para ser implantada aquela loja. E pode ter certeza que se vier, ela fez um estudo de mercado e fez sim uma pesquisa de campo bem elaborada para chegar e colocar aquela empresa naquele lugar que muitas vezes vai passar assim, aqui não dá certo, aqui não dá certo. Você pode achar que não dá certo, mas essa empresa já vem estudando há muito tempo. Aquele local, aquele ambiente. É igual você instalar, vamos pensar assim de forma bem radical também, é igual você instalar uma empresa de sorvete onde é muito frio. É complicado, né? Você está entendendo? Então você precisa entender, Genilson, isso só funciona para essas grifes, para essas empresas de luxo, porque tem equipe para fazer isso. Gente, vocês têm o YouTube à disposição de vocês. Pode colocar lá. Tenho dúvidas em onde implantar meu negócio. Tem vários cursos lá de 5 minutos, 10 minutos que você pode olhar e dizer, olha, o meu local aqui não é o ideal. Então, como fazer um estudo de mercado? Bota tua mãe no carro, bota tua esposa, teus filhos. Vamos fazer um formulário aqui e vamos fazer uma pesquisa para saber se o nosso negócio vai ser bem-vindo aqui. Só que a pessoa não quer fazer isso. Ela quer colocar a culpa no mercado ou colocar a culpa do fracasso dela em alguma outra coisa, menos nela. E não quer colocar a mão na massa, né? É que tá a história. Como a gente falou, estudo de mercado, tem localização, mercado, público-alvo, diferencial, o que eu posso fazer diferente. Antes de iniciar, tudo isso antes de iniciar o negócio. Agora é preciso tomar também atitudes baseadas no que você analisou e não no empreendimento do amigo. O meu amigo, Vanusa, às vezes comprou uma carreta e tá dando super bem para ele. O cara compra a carreta, o cara faz transporte de grãos, enfim, dá tudo certo para ele. Ok? Só que pra mim não vai dar. Aí como eu tô vendo que tá dando certo, tá dando certo, aí eu vou lá também vou. E faço também. Só que o que acontece? Eu não tenho a mesma disponibilidade que você para o negócio. E o mercado tá desse jeito. Hoje nós temos um mercado inchado. Sim. E com alguns que estão se dando muito bem, do lado daquele que tem o mesmo produto. Sim. Só que tudo isso é justamente todo esse planejamento que você está fazendo aqui. Um caso que a gente tem um case são as farmácias. Você já observou, você de casa já observou que a maioria das farmácias agora são próximas uma da outra? Por quê? Porque eu vou colocar o mesmo produto que ela com preço diferenciado, ela vai uma, vai outra, então uma vai agregar para mim. É uma estratégia. Porque às vezes a pessoa diz, como se mantém essas várias farmácias? Se mantém, porque eu vou comprar um Anadol na Vanusa, ela vai estar R$5. E é muito bom. Eu vou comprar em você, vai estar R$4,90, então eu vou comprar em você. Eu vou ter várias opções enquanto cliente. E ali vão me manter, porque uma vai chamar a cartela de cliente. Uma pagou o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. E a outra vai obter o lucro. Nossa, que legal. E a gente percebe que é crescendo mais e mais. Sim. Né? Tem um planejamento aí. Aí a gente chama atenção para o regime tributário, né? Que muitas vezes as pessoas erram. Hoje nós temos disponíveis no mercado, Vanusa, no mercado tributário que eu falo, ele traz 3 regimes tributários. Simples Nacional, traz o lucro real e o lucro presumido. O que é preciso você entender? Em que o seu produto se encaixa. Vanusa, para você entender, e você de casa também, um produto só, ele tem várias características de cada regime diferente. Às vezes, dentro do meu negócio, vamos imaginar que eu tenho um mercado de utilidades. Dentro eu vou vender cosmético. Não é o mesmo a tributação de um espelho.
que eu vou vender. Não é a mesma tributação de, sei lá, eu estou vendendo uma touca, um pente também naquela variedade. Estou vendendo um carrinho de criança, uma flor artificial para a mãe, um presente para a mãe. Eu não tenho a mesma tributação. Então eu preciso entender qual é o meu regime tributário e preciso classificar isso no produto. Então é preciso você escolher o seu regime tributário de forma técnica. Procure um contador que tenha habilidade, que esteja habilitado também para te dar um regime tributário correto, tá? Tem risco de perder incentivos fiscais e incentivos regionais se você não fizer um regime tributário adequado. Imagine que para autopeças nós temos um incentivo fiscal onde você não paga substituição tributária. E o que eu estou querendo dizer com isso? Você deixa de pagar o imposto porque o governo está te dizendo, olha, você vai ser gigante aqui no meu estado. Então o que eu vou fazer com você, Vanusa? Eu vou te dar um incentivo. Você ia pagar 30% de imposto, agora você só vai pagar 10%. Porque você vai trazer trabalho, vai trazer... Vai mexer com a economia. Vai mexer com a economia do meu estado. Então, quando você não tem um regime tributário assertivo, não faz essa análise técnica, você passa por isso. E hoje está chorando porque você não tem uma margem ideal, porque você não buscou a estratégia correta. Imagina 10% de 1 milhão, 100 mil. Então, aqueles 100 mil que você podia tirar, sem mexer no caixa da empresa, você poderia tirar encontrando um incentivo fiscal. Nossa. E às vezes as pessoas não abrem a cabeça para esse tipo de informação, porque também não é tão fácil. Sim. Não é fácil, mas você tem a obrigação, principalmente como empresário, de ter um contador certo. Para cuidar das suas finanças, para cuidar de toda essa parte tributária. É isso. Apuração de impostos de forma incorreta, gente, o que nós temos de casos de farmácia que são tributadas incorretas, autopeças, enfim, lojas de cosmético, a gente tem um caos, né? Se você tem salão de beleza também, tem que analisar a tua tributação, tá? Tudo isso precisa ser analisado. A diferenciação de produtos, eu já comecei a falar, gera essa dificuldade de manter as obrigações acessórias em dia. Se você não tem uma contabilidade assertiva, ele não vai enviar suas obrigações no dia, você vai ter multa, você vai estar todo tempo pagando o TVI, que é um termo de verificação de irregularidade, vai estar irregular junto ao Estado, e tudo isso onera, Vanusa. O empresário, ele não entende isso, mas onera. Imagina que eu estou em situação irregular por um erro de uma obrigação acessória que o colega não transmitiu, eu iria pagar esse imposto só no mês seguinte, eu vou ter que pagar imediatamente, porque o caminhão está retido. Eu não estou paralisando só a minha atividade, eu estou paralisando de uma transportadora toda. Na verdade, você está colocando todo esse seu empreendimento dentro de um buraco gigante, uma cratera. Uma cratera. E depois, para se levantar, é quase impossível. Claro que você vai conseguir. Isso se você usar a estratégia de, mesmo na dor, buscar um grande profissional. Buscar um grande profissional, ter essa intimidade que a gente já vai falando há tempo. Mas a gente até imaginava que esse tipo de coisa poderia acontecer, porque as pessoas imaginam que as coisas são feitas assim de qualquer jeito, e não é. Tudo é observado, tudo é analisado. Se você pensa que você vai crescer e você não está crescendo e o mundo não está te vendo, é impossível. Tem que pensar que hoje, colega contador também, hoje nós somos analistas. Zerou aquele trabalho de ser só um envio de folha de pagamento e apuração de tributos. Você precisa analisar o negócio do cliente. Se você não analisar o negócio do cliente, você está fadado ao fracasso e o seu cliente mais ainda. Bom, eu acho que você falou de tudo para alertar as pessoas. A gente já chama atenção que nós já estamos no mês de maio. Sim. E que as pessoas precisam pensar em tudo. Você tem um negócio, você não quer perder o negócio. O que o Genilson falou aqui é tão importante para você não fechar a sua empresa. É isso. E você não se incomodar com a empresa do seu amigo, é você focar a sua. Tem muita gente olhando para o lado, Vanusa, e esquece muito de olhar para dentro. Sim. E aí é necessário, isso para a vida, né? Ainda mais para o empreendedorismo. Eu sou apaixonada por empresários. Eu gosto de levar sempre o empresário para um passo a mais, mas ele precisa ter disponibilidade. A partir do momento e não deixar tudo para a última hora também, né? Não deixar tudo para a última hora. Outro problema, né? Porque muitas vezes você quer culpar o contador e você teve um ano inteiro para conversar com ele. É verdade. E você precisa entender que o sucesso de um negócio exige mais do que uma boa ideia. É preciso gestão assertiva, controle e planejamento. Então você precisa ter gestão assertiva, controle e planejamento. E para você ter isso é simples, basta você ter uma contabilidade assertiva e basta você ter a decisão de estar disponível para fazer esse negócio dar certo. E aí a gente chama atenção mais uma vez de você, contador.
entre em contato com os melhores profissionais. Contade está aí aguardando por você. Nós queremos que a contabilidade do nosso estado só cresça, não é verdade? Exatamente. Exatamente. E aqui a gente vai deixar nosso recadinho para os retardatários que ainda não conseguiram elaborar a sua declaração de imposto de renda, tá com aquele medo, porque eu vou pagar imposto de renda, então eu vou deixar para o último dia, né? Não deixe para o último dia. Abre aqui sim um alerta, né? Sonoro, inclusive, para que você se junte ao seu contador e transmita a sua declaração de imposto de renda até o dia 28. O prazo é dia 30, mas faça até o dia 28. Porque dia 29 pode cair um raio na internet não funcionar. No dia 29 também. Eita, meu então Deus. faça o seu imposto de renda de forma preventiva. Até porque o seu contador, que vai ter habilidade para fazer, você precisa ter tempo para se planejar também. Imagina que ontem, como eu dei o exemplo mais cedo, nós fizemos uma análise de um cliente, ele teve uma economia tributária de R$12 mil. Imagina que se você chegar lá no último dia para entregar, será que seu contador vai ter tempo para fazer essa análise? É verdade. Não vai. Ele vai ter vários outros clientes, né, que buscaram ele naquele momento. E não vai ter tempo, ele vai estar preocupado com o prazo. Então, infelizmente, o profissional não vai poder te entregar o que ele quer. Quem cuida, cuida. Quem não cuida, o outro vem e cuida. Exatamente. Né? Eu quero agradecer pela sua presença mais uma vez. Na próxima semana a gente volta com Contabilizando. Patrocínio Contade, gestão contábil e tributária.